Quem são os meus amigos que eu me consulto? Bom, eu tive a honra de conviver com o falecido professor José Carlos Moreira Alves, que na faculdade a gente fazia até o nome do pai quando ele ia para a faculdade, e a gente falava que ele não tinha notável saber jurídico. O professor Moreira Alves era tão genial que a gente falava que ele tinha santíssimo saber jurídico, e tanto é que eu estudei no Lar de São Francisco na época dos grandes medalhões das pessoas que construíram o direito no Brasil. E quando tinha eventos, era engraçado que todos os outros grandes professores, inclusive já falecidos, como o professor Antônio Junqueira de Azevedo, o último grande civilista desse país. Aliás, hoje nós temos um projeto de Código Civil rodando no Congresso que, se for aprovado, o Estado de Direito acabou. É uma das coisas mais vergonhosas e nojentas que eu já li na minha vida. Mas o professor Moreira Alves, sobre ele, o professor Antônio Junqueira de Azevedo, o último grande civilista vivo desse país, morreu, se não me engano, em 2018. 2018, não, 2008, já faz algum tempo, estou ficando velho. Ele dizia o seguinte: nós tínhamos que sempre obrigar o professor Moreira Alves a ser o primeiro a falar, e nunca o último. Porque todos nós morríamos de medo de, na sua fala, ele corrigir as nossas. Esse é o professor Moreira Alves. E tive a honra de conviver com o professor Moreira Alves, tenho a honra de conviver com aquela que herdou a cadeira do Moreira Alves no Lar São Francisco, e que foi a primeira mulher a ser professora titular de Direito Civil no Lar de São Francisco, foi a professora Tereza Ancona Lopes, que é uma mulher inovadora, porque imagina você ser professora numa faculdade de Direito onde só existem professores homens, e na época dela só existiam mais duas outras mulheres, a professora Ivete Senise, que foi a primeira diretora da Faculdade de Direito, e a professora, eu esqueci o nome dele, é tia da minha querida amiga Gilda Ferraz, Esther Ferraz. Eram essas as três professoras. E depois, e a Ada Pellegrini Grinover, aliás, que só não foi a primeira mulher a estar no STF, porque a primeira opção do Fernando Henrique para pôr a primeira mulher no STF foi a professora Ada Pellegrini Grinover, que foi a mulher que construiu todo o pensamento do direito processual no Brasil e também construiu o Código de Defesa do Consumidor no Brasil. Mas ela não podia ser ministra do STF porque ela não era brasileira nata. Ela era nascida na Itália e, apesar de cidadã brasileira, o cargo de ministro do STF é reservado a brasileiros que nascem, né, no solo brasileiro, exceto se nascem em solo estrangeiro, filhos de pais brasileiros que estejam no estrangeiro em missão diplomática. Ora, tanto é que a professora Teresa Ancona Lopes, ela inovou o direito brasileiro e, no final dos anos 60, ela criou o conceito de dano estético no Brasil. Esse livro mudou toda a jurisprudência brasileira e mudou todos os rumos do entendimento do dano moral, inclusive, no Brasil. Depois ela foi a primeira no Brasil a falar sobre a culpa do tabagista pelos males causados pelo cigarro. No Brasil, hoje, só não existe uma indústria de indenização contra a indústria tabaqueira como existe nos Estados Unidos. Alguém tem um problema e ganha milhões do fabricante do cigarro, porque a professora Tereza Ancona Lopes, ela desenvolveu a teoria do nexo inerente no risco. Então, é uma honra, e ela foi a minha mentora desde a época da graduação, e eu tive a felicidade de trazer para o século XXI o livro mais importante dela, que é O Dano Estético. Esse livro, quando os casos na justiça falam de dano estético, alguém sofreu um acidente e ficou deformado, por exemplo, é o livro mais citado em todos os tribunais do país até hoje. E eu trouxe essa quarta edição, que é a primeira edição do século XXI, foi eu que fiz, né? Eu não só atualizei, como ampliei
ao lado da professora Teresa Antônia Lopes, que completou 85 anos agora no dia 31 de julho. Então é uma alegria muito grande. E sempre quando eu falo de STF, e é isso que é o mais importante, eu tenho um grande amigo nesta vida que foi o melhor professor que eu já tive na Faculdade de Direito, que é o maior constitucionalista vivo no Brasil, que é o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. E o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, eu fui da última turma de graduação, professor Manuel Gonçalves, porque aos 70, todo funcionário público ele tem que se aposentar. Isso foi antes da PEC da Bengala, que levou para 75 anos. E ele foi professor, ele foi o último dos catedráticos da USP, foi o professor titular de maior longevidade dentro do Largo de São Francisco, foi professor do TOEFL, e tem vergonha de dizê-lo, abertamente. Foi professor do Alexandre de Moraes, e sequer conversa com ele, de tamanho desgosto. E dentro, ele é reconhecido, inclusive, pelos seus pais, né? O professor Ives Gandra, né, é que fez este epíteto, foi ele quem disse, e eu repito sempre, porque o Ives Gandra foi calouro do Manuel Gonçalves no Largo de São Francisco. Ele diz o seguinte, ele diz, lá nos anos 40, acho que 48, também 48, se não me engano, ele diz, o professor Manuel Gonçalves Filho desde muito tempo, ele é, por mais de 60 anos, o maior constitucionalista vivo do Brasil. Por 60 anos, até hoje. E tudo que eu faço de crítica, a mais pesada, inclusive, é claro que o professor Manuel Gonçalves ele é um sujeito elegante, é um homem do seu tempo, é um lorde, e ele não compactua com, é claro, a minha excentricidade, mas com o conteúdo que eu passo através dessa excentricidade, eu me consulto sempre com ele. E quem se consulta com o maior de todos tem um risco menor de errar, e eu ainda tenho um cuidado triplo. Eu tenho um outro amigo, marxista, que é professor titular de filosofia do direito em Harvard, chamado Roberto Mangabeira Unger. Eu gosto muito dele. Eu acho ele um dos intelectuais mais honestos. Um dos maiores intelectuais do século XX. Foi professor do Barack Obama, não foi? Exato. E justamente porque é um intelectual de verdade, não é como Marilena Chauí, ele não é como esses ministros do STF que não têm intelecto nenhum, salvo três exceções. E duas delas parecem ter abandonado o intelecto. E não vou citar nomes. Justamente por ser um intelectual de verdade, honesto, sério, apesar de marxista, e é por ser marxista que eu me consulto com ele, quando eu tenho ideias... Ele é muito honesto mesmo, né? Dentro da filosofia do direito, eu sempre ligo para o Mangabeira, eu falo, Mangabeira, eu estou ficando louco? Ou faz sentido dentro da filosofia do direito? Então, antes da minha excentricidade, eu faço a minha lição de casa.